morte, fome, doenças, catástrofes. Por que Deus não faz nada? Infelizmente, graças a essa questão, que existem muitos ateus, né? Muitos se perguntam por que o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode fazer todas as coisas, né? O Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, não faz nada. Diante de tantas mortes, latrocínios, roubos, furtos, fome no mundo inteiro, né? Aí a grande pergunta, aqueles que gritam em plenos pulmões, onde está Deus que está vendo isso e não faz nada? Mas aí é muito fácil falar isso, é muito fácil, né? Só que nós temos que, em primeiro lugar, deixar de ser às vezes sonsos, de tentar muitas vezes transferir a nossa culpa para Deus, e nós temos que, em primeiro lugar, nos fazer a pergunta: quem que é o culpado? Quem que é o culpado das mortes? Quem é o culpado da fome no mundo inteiro? Quem é o culpado da desigualdade social? Esta é a pergunta que nós temos que fazer. E se nós formos para a Bíblia, eu quero abrir com um texto muito importante, Gênesis no capítulo 1, né? Quando Deus está criando todas as coisas, diz assim no seu capítulo 1, versículos 10, 12, 18, 21, 25 e 31, diz da seguinte forma: E viu Deus que era bom. Ou seja, tudo que Deus criou era bom. Ele fala isso em Gênesis capítulo 1, versículos 10, 12, 18, 21, 25 e 31. Logo, se tudo aquilo que Deus fez é bom, foi bom, nós temos que nos fazer uma pergunta: quem que é o culpado? Quem que é o culpado desse mundo estar, esse caos que existe hoje? Quem que é o culpado? Afinal de contas, nós vemos que no livro de Êxodo, capítulo 20, Deus dá ordens a Abraão. Ali estão os 10 mandamentos, embora sejam 613. Mas se a humanidade colocasse em prática os 10 mandamentos, eu tenho certeza que esse caos que nós vivemos hoje não existiria. Afinal de contas, quem que cria a segregação? Quem que coloca o negro contra o branco? Sendo que a Bíblia diz que Deus criou uma só raça. Negro, branco, amarelo, todos somos uma só raça. Não existe esta segregação. Mas a pergunta que nos chama a atenção: quem criou essa segregação? Ou quem cria a desigualdade social? Ou a divisão de classes, pobre, rico, quem é? Será? Aí vem a pergunta do sonso, né? Será que não são os banqueiros que te emprestam 10 mil reais e depois eles pegam 30 mil reais de volta, ou seja, ganha 20 mil reais de juros em cima dos seus 10 mil? Será que não são eles que deixam a nação cada dia mais pobre? Será que o culpado ali de Brumadinho, que estourou ali aquela represa e matou um monte de gente, o culpado não são os engenheiros que viram talvez que estava dando problema ou não fizeram a manutenção devida? Não estou aqui acusando ninguém, mas será que alguma manutenção deveria ter sido feita e não foi feita? E aí o culpado é Deus. E aí a fome no mundo, o culpado é Deus. Será que um brasileiro hoje, vou falar a nível de Brasil, que ganha R$ 1.400 de salário mínimo, R$ 1.400, será que isso é correto? A Constituição Federal, no seu capítulo 1º, ele diz o quê? Que o salário mínimo ele tem que ser suficiente para pagar um aluguel, uma água, uma luz, um lazer, uma saúde. Ou seja, hoje no mínimo R$ 4.000 no salário mínimo, segundo a Constituição Federal, que aqueles que estão no poder simplesmente não dão ouvidos, não estão nem aí para cumprir. E Deus é o culpado. Ou seja, R$ 1.400, você quer reduzir a fome? Quer reduzir a desigualdade social? Que jeito? Não tem como um político hoje ganhar 200 mil reais por mês. Um político são 513 deputados federais e mais 300 senadores e mais juízes, e aí vai. Não tem como um cidadão ganhar 200 mil reais e o cidadão normal que trabalha de segunda a sexta
trabalhar R$ 1.400? E o culpado é Deus. É a famosa pergunta do sonso, né? O povo dando um de sonso. Ali, quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz que a cobra usada pelo diabo conseguiu enganar Eva. E Eva vai ali e desobedece a Deus. Come aquela fruta e dá para o seu marido que também come. Só que quando Deus chega, os dois dão de sonso. Que a hora que Deus pergunta, o que vocês fizeram? Vocês me desobedeceram? E aí Eva fala, olha, a cobra me enganou e eu comi. E aí Deus pergunta, e você, Adão? Ele fala, a mulher que você me deu me enganou e eu comi. Ou seja, ele ainda coloca a culpa em Deus. Se não tivesse dado a mulher, ele estaria beleza. Dois sonsos que não assumiram as suas culpas. Então, a sociedade é culpada. Deus não é culpado. Então quer dizer que se eu tenho um filho, a soma é fácil de se concluir. É fácil de fazer. Eu tenho um filho, eu falo, filho, aquela vela que eu acendi, tá? Você não pode pôr a mão, senão vai queimar a sua mão. E filho já grande, não é? Tô falando de bebê, não. Filho que já sabe, já entende. Aí ele vai lá e põe o dedo e queima. O culpado sou eu que avisei ele? O culpado é Deus, do jeito que está esse mundo perdido? Ou são dos homens inescrupulosos, que não estão nem aí para ninguém? Um empresário que paga um salário medíocre de R$ 1.400, porque é lei. Hoje um aluguel é mais de R$ 1.000, isso é um absurdo. E vem falar de Deus? Que Deus tem que fazer alguma coisa? Isso é um absurdo. Então, o nosso objetivo aqui era achar o quê? O culpado. Achamos o culpado. O culpado é o ser humano, que vive dando de sonso e querendo passar a sua responsabilidade para Deus. A Bíblia diz, como nós lemos lá em Gênesis, que tudo que Deus fez foi perfeito, foi maravilhoso, foi lindo. E o homem vem e acaba, destrói com tudo. Esse é o grande problema. Então o culpado é o homem, não é Deus. Aí é aquela maravilhosa pergunta, por que Deus não faz nada? A questão é que sim, Deus fez. A Bíblia nos mostra em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, ou nos amou, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário, ao meu e seu favor. Este mundo, ele jaz no maligno, não tem jeito. Porque não tem como Deus pegar um homem corrupto, nações corruptas, líderes corruptos, que ganham um valor exorbitante de salário enquanto o povo passa fome. E eles não estão nem aí. E Deus não é o culpado. Como eu falei, se a humanidade obedecesse os 10 mandamentos, não estaríamos dessa forma. Porém, olha só o que esses líderes, o que o ser humano, nós mesmos, às vezes não fazemos porque nós estamos em uma situação de não ter o poder na mão. Só que nós vemos hoje no Brasil, tantos e tantos políticos que não eram ninguém, quando chegaram lá esqueceram do povo, já era, entendeu? Não estão nem aí para o povo. Mas o que acontece? Por que isso ocorre? Porque o ser humano é mau. Olha o que diz aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, quais já vos declarei e declaro novamente, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então esse é o ser humano. Então esse é o tipo de gente que está liderando. Esse é o tipo de gente que quer culpar a Deus. Deus é o culpado. Eu não sou culpado. Eu não fiz nada, não faço nada, eu sou bonzinho. Esse é o tipo de gente. E aí insiste ainda em culpar a Deus. Só que, como eu falei, para aqueles navegantes que acham que Deus não fez nada, João 3,16 diz que Deus enviou Jesus. E ele morre na cruz do Calvário em sofrimento para pagar o pecado que estava imputado sobre nós. Certo? E aí, este mundo jaz do maligno, não tem jeito, esse mundo aqui já era. Deus não vai mudar nada aqui.
Só que ele fez muito melhor, ele criou um novo céu e uma nova terra, onde aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo não dão de sonso, aqueles que sabem que são maus, são ruins, mas querem mudar, querem ter uma transformação de vida, uma transformação de caráter, esses sim, esses que aceitaram o sacrifício de Cristo irão morar. Não é nessa terra aqui, essa terra não tem mais jeito. Deus, através de Noé, ele destrói a humanidade inteira, só sobra Noé e a sua família naquela arca. Acabou com tudo, o homem era maligno, terrível. Quando Noé reinicia a humanidade, novamente voltamos ao que nós estamos. Ou seja, Deus nos mostra que não tem jeito. Enquanto o ser humano não aceitar Cristo e mudar a sua conduta, o seu caráter, nada irá mudar na vida do ser humano. Não tem jeito. Porque a obra da carne, o Adão, está na nossa vida. É só o Espírito Santo para mudar nossa vida, nosso conceito, a nossa mente, deixarmos de sermos malignos ou lutar contra toda a malignidade que está em nós. E olha o que Deus fez aqui, a novo céu, nova terra. Então ele fez sim. Ele morreu na cruz, pagou nossos pecados e nos preparou um novo céu, uma nova terra. Olha o que diz Apocalipse capítulo 21 aqui. E viu um novo céu e uma nova terra. Porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, olha que tremenda, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vindo do trono, que é Deus falando, que dizia: eis que o tabernáculo, a morada de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado ao trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Então, para os navegantes, por que Deus não faz, por que Deus não acontece, por que Deus não intervém? Deus já fez, Deus já interviu e Deus continua fazendo. O novo céu, a nova terra está preparado. Deus não vai intervir mais nesse céu e nessa terra aqui, porque ele disse para Noé que ele nunca mais destruiria a terra com a água, e fez o arco-íris para nos lembrarmos da sua promessa. Então agora o que nos cabe é criar vergonha na cara e mudar, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.